Amados e queridos irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Pastor Davi Bueno passando por aqui para mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. Nós estamos estudando as lições da nossa revista Editora Betel, que tem nesse trimestre como comentarista Bispo Abner Ferreira, uma série de 13 lições. E nós estamos estudando hoje a lição de número 10. Nossa revista está aqui, Editora Betel, Jesus Cristo, Filho de Deus, a verdade que transforma, e nós estamos falando sobre o Evangelho de João. E nós temos aí já essas 9 lições disponíveis em nosso canal para ajudar a cada um dos irmãos a tirar dúvidas e trazer esclarecimentos concernente à palavra do Senhor nosso Deus. Antes de nós lermos aqui, você que está chegando, se inscreva em nosso canal, deixe o seu like, compartilhe. Para nós é de suma importância, pois o YouTube entende que o nosso conteúdo ele tem relevância e assim poderemos alcançar mais pessoas e grupos através da propagação do Evangelho. Lição de número 10, o título aqui diz: o exemplo de humildade. Jesus lava os pés dos seus discípulos. O texto áureo da nossa lição está no Evangelho de João, capítulo 13, e o versículo de número 15. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Verdade aplicada, Jesus Cristo, sendo Senhor e Mestre, é nosso maior exemplo de humildade e serviço cristão. Os objetivos da nossa lição: saber que o Filho de Deus amou os seus discípulos até o fim, saber que o Filho de Deus foi um servo fiel e humilde, e ressaltar as lições da liderança pelo serviço. Nosso texto de referência está no Evangelho de João, capítulo 13, versículos 1, 3, 4, 5, 6 e 7. Diz-nos assim a palavra de Deus: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus, que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou os vestidos e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, deitou água em uma bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas os meus pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Introdução. João registra dos capítulos 13 ao 17 de seu Evangelho os últimos momentos de Jesus antes da crucificação, reunido no cenáculo com seus discípulos, cientes de que se aproximava a hora de passar para o Pai. Nosso Senhor inicia suas últimas instruções com um ato que causou grande espanto entre os seus discípulos. Ele lhes lavou os pés e os enxugou com sua própria toalha. Como veremos nesta lição, existem aí preciosíssimas lições a serem extraídas para um autêntico viver cristão. Eu fiz questão neste comentário da introdução, nosso querido Bispo Abner Ferreira, grifar a parte que diz que o nosso Senhor Jesus Cristo iniciou suas últimas instruções com um ato que causou grande espanto entre os discípulos. Ele lhes lavou os pés
e os enxugou com sua própria toalha. Então nós entendemos aqui, primeiro, havia motivos pelo qual o Senhor Jesus, ele tomou esta atitude de lavar os pés dos seus discípulos. O primeiro que eu coloco aqui, nós vamos ver pela palavra do Senhor, nosso Deus, tá? Lucas, capítulo de número 9, primeiramente, depois eu vou ler Lucas, capítulo de número 22, que o Senhor Jesus tomou essa atitude porque ele os pegou debatendo por mais de uma vez acerca de quem dentre nós é o maior. Então o Senhor Jesus, ele procura explicar através da palavra sobre o perigo de querermos ser grandes, o perigo de querermos ser superiores aos outros. Então, do versículo 46 ao 48, a palavra do Senhor vai dizer: o maior no reino dos céus. E suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, vendo o pensamento de seus corações, tomou o menino, pô-lo junto a si, e disse-lhes: qualquer que receber este menino em meu nome, recebe-me a mim, e qualquer que me recebe a mim, recebe o que me enviou, porque aquele que entre vós todos for o menor, esse mesmo é grande. Então nós vemos que esta questão de superioridade, de querer ser maior, de querer ser melhor entre os irmãos, já era um problema que foi diagnosticado pelo nosso Senhor Jesus Cristo desde remotos passados. E nós entendemos que esta lição, ela traz ensinamentos profundos para a nossa vida espiritual, para o nosso conhecimento, pois, infelizmente, nós vivemos esta mesma situação em dias atuais. Por mais que as pessoas, elas tenham o entendimento que a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, mas a nossa luta é contra as potestades, hostes espirituais da maldade, ou seja, demônios. Mas nós vemos que, de uma forma terrível, existe em muitos lugares pessoas que estão lutando contra pessoas, lutando em busca de poder, lutando em busca de aplausos. Então hoje nós vemos que é um que quer cantar mais do que o outro, é um que quer pregar mais do que o outro. E infelizmente nós já passamos a entender através deste texto que o Senhor Jesus Cristo, ele literalmente reprova esse tipo de atitude. Lá em Lucas capítulo de número 22 e os versículos 24 ao versículo 27, já é uma outra situação. E o Senhor Jesus diz: e houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados de benfeitores, mas não sereis vós assim. Antes, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? E ele estava se referindo a um restaurante, a um local onde pessoas vão comer e existem pessoas que vão servir. E ele então disse: porventura não é quem está à mesa? E ele diz: eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. Porque por mais que eles tinham o Senhor Jesus como Senhor, e ele sempre estava em pé
a os ensinar, mas Jesus, com este exemplo, deixou claro que eles estando sentados, eles eram maiores, porque Jesus, ele veio com o intuito de simplesmente servir, mesmo sendo mestre e Senhor. Segundo ponto importante aqui, que fez com que todos eles ficassem atônitos, em espanto, diante daquela atitude de nosso Senhor Jesus Cristo. É porque todos estavam com os seus pés limpos. A gente sabe que dentro da cultura hebraica, no passado, as pessoas quando chegavam em uma determinada casa, o anfitrião, ele já tinha uma pessoa responsável para lavar os pés de todos aqueles que chegavam na casa com os pés empoeirados, porque andavam de alparcas. E agora os pés de todos estavam limpos. Eles já estavam ali naquele cenário, um dia antes de Jesus, ser crucificado. E a gente passa a compreender que o Senhor Jesus está trazendo as últimas instruções. E dentre esta instrução, ele deixa claro o princípio de não querermos ser maiores do que os outros. E ele lavou os pés de todos os discípulos, de todos, tal ponto que a Bíblia vai dizer que Pedro não queria que o Senhor lavasse os seus pés. E o Senhor Jesus deixou claro a ele: se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. E ele lavou os pés de todos os discípulos. E depois trouxe-lhes o ensinamento. Eu sou mestre e Senhor. Vocês dizem isso. Eu sou, verdade é. Mas eu quero que vocês entendam que eu não vim para ser servido. Eu vim para servir a cada um de vocês. Então Jesus conclui dizendo: aquele que quiser ser o maior, seja o servo de todos. É interessante que Bispo Abner Ferreira, após essa introdução, ele começa a falar sobre o amor. Ele deixa-nos claro que todo esse ensinamento proposto aos discípulos antes da sua partida, ele fez por amor. Ele vai falar sobre o amor na prática, o amor sem limite e a extensão do amor de Cristo, aonde nós vamos concluir esta primeira parte desta lição. Porém, algo que eu acho importante dizer, que o bispo, com muita sabedoria, ele coloca, logo após a introdução, o fato que todo esse ensinamento, ele foi dado em função do amor, porque o amor, ele é o fruto da nossa disponibilidade de servir. A maior prova que nós amamos é quando nós temos a disponibilidade, o desejo de servir, independente de quem seja, independente de quem está na nossa frente, ou seja, fazermos algo para o próximo sem desejarmos ter algo em troca. Olha o que a palavra do Senhor, eu separei alguns versículos, diz-nos que em Mateus, aqui, capítulo de número 5. Se você puder, depois você acompanhe. Nós vamos entender que do capítulo 5 ao final do capítulo de número 7, o Senhor Jesus, ele teorizou, ele procurou trazer ensinamentos verbais da palavra do Senhor nosso Deus, como vemos aí o sermão da montanha, os discípulos como sal da terra e luz do mundo, o cumprimento da lei e dos profetas. No capítulo 6, ele traz uma continuação de estudos do sermão da montanha, e ele fala sobre esmolas, ele fala sobre orações e jejuns.
Quando nós vemos no capítulo 6, a partir do versículo 19, ele fala também do tesouro no céu, o olho puro, os dois senhores e a ansiosa solicitude pela nossa vida. No capítulo 7, ele continua o sermão da montanha, ele continua teorizando, ele continua ensinando o povo através da verbalização da palavra de Deus. E ele fala sobre o juízo temerário, ele fala das coisas santas que não devemos dar aos cães, ou seja, sobre não desvalorizarmos as coisas santas, né, com aqueles que não querem, infelizmente, compromisso, ou que debocham, ou que zombam, né, ou que procuram desprezar literalmente a palavra do Senhor nosso Deus. Ele fala sobre a perseverança na oração, a porta estreita, os falsos profetas, e ele fala que nós devemos ouvir e não sermos só ouvintes, mas sermos cumpridores da palavra de Deus. Porém, quando nós chegamos no capítulo 8, ele deixa de teorizar e ele põe em prática, que é justamente isto que o bispo Abner Ferreira, ele deixa claro. Ele começa a colocar em prática a palavra do Senhor nosso Deus. E aí nós encontramos aqui o leproso do capítulo 8, que ao se aproximar de Jesus, ele diz: Senhor, se quiseres, podes me tornar limpo. E Jesus estende as mãos para ele, ao ponto que com certeza os seus discípulos estavam com ele, dizia: não se aproxime dele porque ele é um homem impuro, ele vai contagiar o Senhor. Mas Jesus tocou e disse: eu quero ser limpo, e a Bíblia fala-nos que logo ele ficou purificado. Nós temos também, tá, uma outra passagem que fala sobre isso, né, que é a parábola que o Senhor Jesus ensinou. E eu volto aqui a repetir que parábolas não são histórias verídicas, reais, mas são histórias que foram formuladas por nosso Senhor Jesus Cristo, falando de coisas que nós conhecemos, que nós vivenciamos, para nos ensinar verdades espirituais. E nós entendemos que na parábola, perdão, não sei se eu falei parábola do filho pródigo, mas não, é a parábola do bom samaritano, tá? Parábola do bom samaritano. Na parábola do bom samaritano, a Bíblia fala que um homem desce de Jerusalém, ele é espancado, roubado, e a Bíblia fala que passou por ele tanto um sacerdote como um levita, personagens que falam de um povo cristão, de um povo que conhece a Deus, de um povo que verbalizava a palavra de Deus, que, ou seja, teorizava a palavra do Senhor ao povo, sacerdotes e levitas. Mas ambos passaram, diz a Bíblia, né, e não pararam para ajudar aquele homem. E aí então o Senhor Jesus, ele faz menção de um homem, né, samaritano. E com certeza os judeus não gostaram daquele tipo de parábola, porque Jesus agora estava se referindo a um homem de uma raça mística e de uma religião profana. E talvez alguém deva ter perguntado: mas por que o Senhor está usando justamente o samaritano e dizendo que ele parou, que ele ajudou, que ele socorreu aquele homem? Porque Jesus estava dizendo: não adianta. Jesus estava querendo dizer: vocês seriam o povo da salvação se vocês teorizam, mas vocês não colocam em prática. Então estou falando do samaritano, que para vocês é um povo de raça mística e um povo de religião profana, mas aqui nesta parábola que eu estou formulando, ele foi justificado pelo simples fato de, ao invés de teorizar, ele simplesmente colocou em prática. Então a gente começa a entender a importância com isso do amor na prática. E o Senhor Jesus foi uma pessoa que ele
teorizou, ele ensinou, mas ele colocou a palavra do Senhor nosso Deus em prática. E isso é de suma importância, né, de nós fazermos o bem, como diz a palavra, sem olhar a quem. A Bíblia mesmo diz que se nós, né, ajudarmos aqueles que nos ajudam, se nós fizermos o bem para aqueles que nos fazem o bem, que galardão existe nisso, né? Agora, do momento que eu faço bem e eu ajudo, muitas das vezes alguém que não é nada meu, ou alguém que eu tenha a certeza de que não vou receber absolutamente nada em troca, porque aquela pessoa não tem condição de me pagar, ou eu não quero receber, então entendemos que aí existe o verdadeiro galardão, que é expresso através do amor de Deus em nossa vida. Olha o que diz aqui, no Evangelho de Lucas, capítulo 6 e o versículo 31 a seguir. Vou ler até alguns aqui, mas porque é muito lindo esse texto, olha. Lucas 6, versículo 27. Mas a vós que ouvis digo, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem, bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses. Dá a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. E como vós quereis que os homens vos façam da mesma maneira, fazei-lhes vós também. Se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Você não vai estar fazendo nada a mais do que a sua obrigação, porque não há dificuldade nenhuma de nós amarmos quem nos ama, de nós ajudarmos quem nos faz o bem. E se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam os que o amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes àquele de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores para tornarem a receber outro tanto. Amai, pois, a vossos inimigos, fazei bem, emprestai sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Deus Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Então, primeiro, a importância do amor, né, na prática. Segundo, um amor também sem limites, tá? Eu vou ler aqui uma parte que eu grifei do comentário do bispo Abner Ferreira, que diz: o amor de Cristo é admirável, infinito, capaz de romper barreiras, e por amor Jesus veio nos salvar da condenação, da culpa, e que possamos ser gratos, louvando o Filho de Deus pelo seu sublime amor. Então, quando nós olhamos aqui para o amor, tá, sem limites, nós passamos a entender que é um amor demonstrado por Cristo através, primeiro, do seu sacrifício na cruz, segundo, do seu perdão, terceiro, da sua misericórdia. Ou seja, é um amor eterno, que não se baseia em méritos humanos, mas se baseia na graça divina, ou seja, no favor imerecido. É tanto que o apóstolo Paulo, em sua teologia, Romanos capítulo 5 e versículo de número 8,
ele, deixa eu ver se é isso mesmo, Romanos, capítulo de número 5, vamos lá ver, para mim não falar texto errado, está vindo ao meu coração, tá? E é isso mesmo, 5:8, né? A palavra diz, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O Senhor nosso Deus, ele não nos pediu absolutamente nada em troca, mas ele deu, como diz a palavra, o seu único filho, João 3,16, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, através deste ato, nós devemos nos sentir inspirados a amar uns aos outros, como Deus também, ele nos amou, tanto com palavras, como também com ações. Então, nós precisamos entender que o amor de Cristo é um amor sem limites, tanto da atitude de Deus de entregar o seu único filho, como também do seu filho de descer a esta terra e amar e morrer pelos pecados de tantos, sem absolutamente pedir algo em troca. Aí nós terminamos aqui a terceira parte deste primeiro tópico aqui, tópico 1.3, que vai nos falar sobre a extensão do amor de Cristo. Então, eu grifei aqui os comentários do bispo Abner Ferreira, e o primeiro aqui, ele diz-nos, né, sobre quando entendemos e aceitamos o amor de Jesus. Ele transforma a nossa vida, como nós vemos lá em Provérbios 23:26, que diz, dai-me, filho meu, o teu coração e os teus olhos observem o meu caminho. Então, bem-aventurado é o homem que ele entrega o seu coração ao Senhor. Lembrando sempre que quando a Bíblia ela traz essa expressão coração, a Bíblia não está falando sobre a bomba que jorra sangue, não. Ela está falando da mente, do intelecto do homem. É tanto que quando o Senhor Jesus, ele apareceu ressuscitado para os discípulos lá na Galileia, eles ficaram atônitos, pensando, será que é um fantasma? E o Senhor Jesus disse para eles, por que vocês estão tão atônitos, tão apavorados? E porque tais pensamentos, ele diz, sobem ao vosso coração. Se Jesus estivesse referindo ao coração, a bomba que jorra sangue, Jesus não teria falado, porque tais pensamentos sobem ao vosso coração. Não, ele teria dito, porque tais pensamentos descem ao vosso coração. Mas o Senhor Jesus estava falando do intelecto do homem. Por isso que a Bíblia, em outras referências, ela diz que enganoso é o coração do homem e quem o conhecerá. Então, a gente entende com isso que a importância do homem entregar o seu coração, entregar a sua mente, né? E os seus olhos, porque quando você entrega a sua mente a algo, automaticamente os seus olhos também ficam fitos naquilo a qual o seu entendimento ele foi entregue. Então, o desejo de Deus é que nós venhamos, né, ter esta visão de entregarmos os nossos corações e permanecermos com os nossos olhos fitos nas Sagradas Escrituras, para que possamos ter um pleno conhecimento do Evangelho e entendermos, que é algo que eu quero mostrar a vocês, sobre a extensão do amor de Cristo. Então vamos lá, olha que passagem extraordinária é essa. Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, para mim uma das cartas mais fervorosas, tá? É a minha concepção do Novo Testamento e que vale a pena estudar.
Tá? Então, diz-nos aqui no capítulo de número 3, versículos 18 e 19, as seguintes palavras: poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Olha lá, falando sobre o conhecimento, versículo 19: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Então, quando nós olhamos aqui a carta aos Efésios, capítulo 3, e o versículo 18 e 19, nesse texto, o apóstolo Paulo, ele foca em 4 dimensões que eu quero resumir para nós encerrarmos acerca deste amor. Primeiro aí, ele fala sobre a largura. Então, o apóstolo Paulo está dizendo que o amor de Deus, ele alcança povos, raças, tribos, línguas e nações, com o intuito de promover a salvação para todos. Segundo, ele fala sobre comprimento, ou seja, ele deixa claro aqui que o amor de Deus, ele abrange todas as épocas, passado, presente e futuro. É o que eu costumo dizer, que a Bíblia Sagrada é o livro mais antigo, mais procurado e mais lido de qualquer outro livro. E acima disso, é o livro que promove mudanças e salvação e transformação na vida do ser humano. Transformou no passado, transforma no presente e continuará transformando no futuro. Depois ele fala sobre a altura e ele deixa claro que o amor de Cristo Jesus, ele nos fortalece, ele nos ajuda e ele nos leva deste mundo terreno à glória celestial. Então é um livro que nos capacita, é um livro que, se nós colocarmos o nosso coração e os nossos olhos, nós teremos condições de vencer a nossa vida espiritual aqui. Receberemos alimento e fortalecimento para a nossa alma e receberemos de Deus a herança eterna, que é a glória celestial. E em quarto, ele fala-nos sobre a profundidade. Quando nós falamos de profundidade, nós entendemos que Cristo, através do seu amor, ele nos resgatou do abismo do pecado. O próprio salmista, ele disse que ele nos tirou de um charco de lodo. Nós não saímos sozinhos. A Bíblia diz, e ele nos tirou de um charco de lodo. Ou seja, nós não conseguíamos andar. Então entendemos que no mundo espiritual, ele nos pegou no colo, nos levou ao chuveiro da misericórdia e nos deu um banho de regeneração. Então, com essas mudanças, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que o desejo dele é que pudéssemos compreender e tomar posse dessa dimensão, sendo uma experiência para a nossa vida, tanto espiritual como transformadora também. E assim nós terminamos aqui a primeira parte desta lição. Amém? Deus abençoe os irmãos em Cristo Jesus.